E aí, galerinha? Hoje nós temos uma história muito legal. É o mais legal do folclore, tá? O nome da autora é Luciana Garcia. E essa história é sobre o Saci, a touca dele que é roubada. E por isso nós vamos ser detetives, vocês vão ser detetives. E todo detetive, a gente sabe que utiliza um caderno, utiliza o lápis ou uma caneta, né? No caso de vocês, um lápis, para ir anotando os pontos principais, as dicas. Então prestem atenção nas dicas, eu vou falar quando for a dica. E depois, quando eu estiver falando sobre cada personagem, cada suspeito, vocês também anotarão no caderno se ele é suspeito ou se ele está fora de ser suspeito, né? Então, vocês vão anulando aqueles que não precisam e deixando só os que mais parecem como suspeito, né? Então, presta atenção. Naquela quinta-feira de inverno, primeira dica, quinta-feira de inverno, um lindo dia despertou o Saci, deixando de um bom humor incrível. O sol, porém, já deveria mesmo ser esperado, aquele sol maravilhoso, porque na noite anterior foi uma noite clara e cheia de estrelas. Segunda dica, noite clara e cheia de estrelas. A lua é que não estava meio querendo aparecer, ela estava escondida, né, na fase nova, escondidinha. Terceira dica, lua escondida, fase nova. Mas isso nem fez diferença. Não. Sabe por quê? Não chovia há uma semana. Quarta dica, não chovia há mais ou menos uma semana. E nem haveria chance do dia seguinte ter algum tipo de tempestade. Então, quarta dica, não chovia há uma semana. Quinta dica, não haveria tempestade no dia seguinte, né? Porque o céu estava bem estrelado. Ele se espreguiçou, todo sorridente. Ai, que dia maravilhoso, louco pra ir na fazenda pegar outra torta de frango, que ele já tinha feito essa molecagem, né? Ele era muito traquina. E aí, colocou a mãozinha do lado, pegou o cachimbo dele, né? Pegou lá o cachimbo dele, cachimbo, né? E aí, quando ele colocou a mão ao lado assim, foi tentar pegar a touca dele, tomou um mau susto, gente. A touca dele não estava lá. E o pior de tudo, a touca é a mágica dele, é onde está a mágica dele. Porque na touca, quem tiver com a touca vai dominar o Saci. Ele vai fazer o que a pessoa mandar. Olha só, ele estava muito preocupado. E aí ele foi de um canto pro outro, de um canto pro outro, e nada de encontrar, nada. E não tinha como não encontrar, a graminha verde estava muito verdinha, né? Não havia nenhum sinal da touca dele. Ele ficou muito triste e agoniado, né? Alguns minutos depois, passada a surpresa, ele concluiu que alguém havia pegado a touca dele. Ele até pensou que foi alguém lá da fazenda, né? Mas eles não iam fazer isso, não. Primeiro porque a terra onde ele estava não tinha nenhuma pista, não tava, ela estava intocada. Então, outra dica, a terra estava intocada, ou seja, não tinha pisadas, não tinha rastro de nada. Ela estava intocada. Outra pista. Então, nenhum galho estava quebrado, nenhuma graminha pisada, tudo lá, certinho. Depois dele pensar em todas as possibilidades, prováveis e até improváveis, então o Saci, que não era bobo, né, gente? Ele então disse assim: Ah, já sei, eu vou chamar o negrinho do pastoreio, porque o negrinho do pastoreio ele acha coisas perdidas. Minha touca tá perdida. E aí ele foi pulando, né? Que ele não podia ir correndo direito, né? Ele ia pulando, que ele só tem uma perninha. E aí, quando ele. Só que lá era mata muito fechada. Outra dica. Não tinha uma trilhazinha sequer. Não tinha trilha, né? Então era tudo mato. Ele tinha que ir pelo meio do mato. E também ele estava morrendo de sede, tentou procurar água por ali, também não tinha água, não tinha por perto. Outra dica, não havia água por perto. Então ele até bebeu o resto de um refrigerante que ele tinha lá. E foi atrás, né? Continuou atrás do negrinho do pastoreio. Quando ele viu um monte de formiguinha, um formigueiro lá, né? E um monte de cavalo, ele já disse: Ah, é ali que o negrinho fica. E antes mesmo dele começar a falar alguma coisa,
uma voz. Posso saber o que você perdeu, Saci? Era a vozinha do negrinho. Nossa! Nem deu tempo pra eu falar. Bom, você sabe que todos me procuram quando perdem alguma coisa? É verdade. Foi a minha touca que desapareceu. Você pode encontrar pra mim? Eu posso orientá-lo, tá? Mas eu não vou ajudar a achar, porque eu não concordo com as suas atitudes. Ah, você sabe que eu não faço mal a ninguém. Nem vem com essa conversa fiada, não, tá? Roubar é crime. Você sabe muito bem disso. E você anda roubando coisas lá da fazenda que eu sei. Ah, mas eu só pego umas coisinhas emprestadas. Um dia eu devolvo tudo. Afinal, você vai me ajudar ou não? Neguinho, então, sabia que no fundo o Saci era bem divertido, né? E não ia recusar a ajuda. Mas logo foi avisando: olha, eu não vou encontrar a touca para você, eu vou ajudá-lo, tá? Vou ajudá-la a você recuperar. E como você tem aí os colegas aí da turma do segundo ano, eles vão ser detetives e vão te ajudar também, tá, Saci? O que você vai fazer primeiro, Saci? Você vai reunir todos os suspeitos na floresta e investigar quem foi o culpado. Claro que o Saci preferia que a coisa fosse muito mais fácil, não é só receber a touca. Ele não gostou dessa ideia, mas, né? Tudo bem, ia rever todos os colegas, né, os seres fantásticos lá da floresta e ia ainda achar o suposto ladrão. Só que era muito complicado reunir esses seres fantásticos da floresta. Para acontecer isso, precisava haver uma CPPI. O que é CPPI? C, chamada, P, particular, P, para, P, investigação. Então, CPPI é chamada particular para investigação. E o negrinho era o responsável por essa chamada. Era ele que era o responsável por convocar todos os seres fantásticos. E aí ele convocou horas depois. Convocou os suspeitos, possíveis suspeitos. Lobisomem, anhangá, bruxa, alamoa, minhocão, iara, caipora, mula sem cabeça, negro d'água, mãe-douro, curupira e boitatá. No entanto, para surpresa de todos, né, o Saci, antes do Saci fazer a primeira pergunta, o negrinho já disse: eu já sei quem é o culpado. Ah, todo mundo lá, né, abriu, regalou o olho e já foi com aquela... Todo mundo, gente, o Saci não aguentou, né? Mas como assim, negrinho do pastoreio? Tão rápido, você já fez isso? Ah, então você agora vai descobrir, Saci. Você não faz ideia? E seus amigos aí, será que fazem ideia de quem seja? Então vamos lá. Vamos agora para a apresentação dos personagens, dos seres fantásticos. E pensem e escutem bem quando eu falar as características deles, tá bom? Primeiro vai ser o Saci, gente. Tem que ser o Saci, porque o Saci a gente sabe que ele é brincalhão, que ele gosta de fazer traquinagem. Então, pode também ter sido ele, né? Fazendo essa onda toda só para reunir os colegas, né? Quem sabe? Então, o Saci, como vocês viram, eles são 3 tipos de Saci. O que a gente mais conhece é o pererê, que é esse que eu mostrei aqui, que é o do livro, né? Mas existe outros 2 tipos, que é o triquê e sassurá, na verdade, que é falado. O que a gente vai falar é do Saci pererê. Ele gosta de fazer traquinagem, né? E o defeito dele é que ele é muito bagunceiro, ele gosta de assobiar na floresta. E o ponto fraco dele é a touca, porque quem pega a touca consegue o que quiser com o Saci. E esse era o problema do Saci. Ele estava com medo exatamente disso, tá? Estava com medo exatamente disso. Então, continuando o Saci, algumas pessoas dizem que ele é malvado, mas é porque ele gosta de fazer traquinagem, ele gosta de fazer trança no rabo do cavalo, ele gosta de azedar o leite lá na fazenda, ele faz essas coisas, entendeu? E tem um jeito de pegar ele, tá? É colocando uma peneira. Ele não tem a mania de fazer em redemoinho, de girar assim. Na hora que ele estiver fazendo isso, você pega uma peneira e coloca ali. E coloca um vidro embaixo da peneira. E aí ele vai ser preso lá dentro, tá?
Geralmente só pode fazer isso na sexta-feira, tá bom? Na sexta-feira, tá? Então, agora a gente vai falar do lobisomem. Olha só o lobisomem, esse homem lindo, maravilhoso aqui com cara de fome. O lobisomem é o seguinte, tá? É, ele adora perseguir galinhas, né? Eu não sei nem se ele gosta de comer, mas ele gosta de perseguir, deixar as bichinhas agoniadas, né? Fazendo aquele barulho. E adora uivar pra lua. Então, quando a lua tá lá, ele faz au! Ele é uiva pra lua. Gente, mas o prato preferido dele, eu acho que alguém aqui nesse grupo aí dos meninos aí, meninas do segundo ano, já deve ter comido isso. É um prato bem falado, principalmente quando a gente é bebê. Porque isso acontece muito, viu? Sabe o que que ele gosta? Fralda de bebê, de recém-nascido, com cocô, sujo de cocô. Eca! Mas eu sei que já teve gente quando era pequenininha aí que se lambuzou todinho de cocô, viu? Que eu já sei. Minha irmã foi uma. Então, gente, agora é sério. A gente tá falando de lendas, né? A gente sabe que não existe, mas vamos fingir que existe. Então, desconfie de homens magrelos, aqueles meio amarelados, abatidos, assim, sabe, com aquela cara assim, porque ele pode ser um lobisomem. Aí você pergunta se ele é o sétimo filho, porque precisa ser 7 irmãos. O último, que é o mais novo, vira lobisomem. Então tem 2 formas de virar lobisomem. Ou sendo o sétimo filho homem, ou sendo mordido por um lobisomem. Eles têm dentes enormes, olhos ficam vermelhos, né? E eles ficam muito bravos, né? Eles querem sair destruindo tudo. Ele se transforma na noite de lua cheia, de quinta para sexta. Lembra da nossa touca sumiu na quinta-feira de inverno. Como o Saci, ó, na quinta não, na quarta, né? A quinta-feira foi o dia que o Saci acordou. Não foi? Quinta-feira ele acordou, então a touca sumiu na noite anterior, ou seja, na noite de quarta-feira, porque ele acordou na quinta-feira. E o lobisomem, ele se transforma na madrugada da sexta-feira. E ele destransforma com o galo cantando, né? De 5 horas da manhã do outro dia, no caso, no sábado, né? 5 horas da manhã. Ele se destransforma, né? E transforma, e ele pode voltar, ele volta a ser homem de novo. Lembrando que você pode ajudar um lobisomem a se transformar em homem para sempre. Dizem que se você machucar, né, ele, tipo, cortar o dedinho dele, uma coisinha pequena, né? Machucar muito grande, não. O dedo mindinho dele. E na hora que ele estiver se transformando, na hora que o galo cantar, você, tipo, clicar no dedinho dele assim, pra sair uma gotinha de sangue, ele nunca mais vira lobisomem. Você vai salvar a vida dele e ele vai virar homem agradecido pro resto da vida pra você, né? Agora, a mula sem cabeça. Olha essa mula sem cabeça, gente. A mula sem cabeça, tá vendo aí, ó? Não tem cabeça. E no rabo dela é fogo. No rabo dela é fogo e na cabeça também é cheia de fogo. Diz que a mula sem cabeça, a lenda fala que a mula sem cabeça é uma mulher que casa com um padre. E aí, na noite, olha só, geralmente não, é sempre. Ela aparece na noite, na meia-noite, de quinta para sexta. De quinta para sexta, quando o galo canta, na sexta-feira, né, de manhã cedo, quando o galo canta, ela se destransforma, ela volta a ser a mulher de novo. E você pode ajudar uma mula sem cabeça a se transformar numa mulher de novo. Você tá vendo isso aqui, ó, é freio de burro que a gente chama, né? Esse negócio aqui, ó. Então, se você tira, se você consegue, se você for corajoso, tirar isso aqui, na noite que ela tá se transformando, ela vai virar mulher e não se transforma mais em mula sem cabeça, nunca mais. O defeito dela é que ela sempre é feroz, tá? E ela é extremamente forte, muito forte. Agora, a bruxa, gente, olha só a bruxa. A bruxa, essa boa, coisa feia, meu Deus do céu, parece com minha irmã. Aí, ó.
Igualzinho. Essa bruxa horrorosa, ela é mal educada, tá? Ela adora, o hobby dela é voar na vassoura, tá? Ela gosta de beber coisas alcoólicas, que não pode, né? Horrível. E ela é uma velha horrorosa, vocês viram, né? Ela é uma velha horrorosa. Ela parece muito com a história do lobisomem. Ela é a sétima filha. Ela pode ser tanto a primogênita, que é a primeira filha de 7 irmãs, tem que ser todas irmãs. Investigue aí na família de vocês se tem 7 irmãs. A primeira pode ser a bruxa ou a última, tá? Dizem que pode ser a última. Ela se transforma sempre na noite de sexta-feira, igual o do lobisomem, na noite de sexta-feira, e volta ao normal quando o galo canta no sábado de manhã, 5 horas da manhã, o galo cantando, aí ela se transforma em gente de novo, né? Dizem o quê? Ela tem a gargalhada estridente, né? E ela gosta de fazer malvadezas, né? Coisas ruins, né? Essas bruxas, véia, eca. Agora vem o Curupira. Olha, o Curupira é muito legal. O Curupira, ele, ó, tem os pezinhos, ó os pezinhos dele. O Curupira é uma espécie de duende, ele é um protetor das florestas. É um Curupira, ele é um menino, né, que você pode ver. Ele tem os dentes, pode ser azuis ou verdes. O cabelo dele é ruivo e ele deixa as pegadas dele o contrário para enganar os caçadores. Onde ele gosta de viver, ó, nas árvores ocas. Ele geralmente ele só vai para a terra quando tem algum caçador. Aí ele tenta salvar os animais, mostrando um caminho diferente. Mas ele gosta muito de ficar nas árvores ocas, tá? O Curupira, ele é muito ágil, a qualidade dele, ele é inquieto, e esse é o defeito dele, ele é muito inquieto, tá? Dizem que. Aí então ele faz isso, ele só vai para o chão quando realmente precisa pisar para mostrar pisadas diferentes, né? Pisadas para enganar os caçadores. Agora nós vamos falar do caipora. O caipora é esse aqui, ó. O caipora é um homem bem, olha, enorme, né? E ele fica em cima desse porco, é um porco espinho na floresta, ó. Ele tem uma lança e o corpo dele, ele diz que essa pele dele é muito dura, os pelos são grossos, tá? Parece um porco espinho também, né? E olha só, o caipora, ele gosta, o prato dele preferido é fruta e mel, olha que delícia. Os amigos dele é o boitatá e o curupira, detesta caçador. Ele protege os animais da floresta, tá? Ele tem olha só o poder que ele tem, ele ressuscita os animais que estão mortos lá, ele ressuscita, faz viver de novo, porque ele tem uma preocupação em proteger esses animais, e ele faz armadilhas para os caçadores. Ele sempre aparece em curvas, em trilhas, então onde ele tá, ele vai deixar o quê? Pegada, né, gente? Porque ele é pesado, o pezão dele enorme. E ele tá em cima de um porco espinho grandão. Vai deixar a pegada dele, vai deixar a pegada dos porcos espinhos que acompanham ele, tá? Então pensa aí, lá tem pegada, né? Vamos lá. Agora nós vamos falar do boitatá. Olha o boitatá. Peraí, deixa eu colocar na posição certa. Eu acho que é aqui. Aqui, ó. Boitatá. O boitatá parece uma cobra transparente, mas assim, iluminada, né? Ela é de fogo. Diz que é amarelo e azul, né? Mas diz que é meio triste. Uma dica, viu? Se você encontrar ela por aí, feche os olhos. Você pode gritar o tanto que quiser. Ai, socorro! Mas não abra seu olho. Porque se você abrir o seu olho com essa luz aqui, que ele encandeia na gente, você fica cego, tá? Então você grita, se desespera, mas assim, tá? De boca aberta, tá bom? Mas não de olho aberto. Ele aparece, gente, no inverno. E onde ele tá, ele deixa um rastro, né? Uma cobra. Deixa um rastro. Deixa uma trilha. Latinha, rastro. Pensa aí. Vamos ver aqui alguma coisa mais de interessante. Mas é isso mesmo, é só isso, tá? Agora vamos para o anhangá. Anhangá eu acho que ninguém conhecia não, nem esse aqui, ó, anhangá. Anhangá, olha que bonitão. Parece um cervo, né? Ó, só que os olhos vermelhos e na testa ele tem uma cruz, tá?
Ele também é protetor dos animais na floresta. Ele detesta caçadores, ele come os canos das espingardas dos caçadores. E ele aparece em noites de luar. Tinha luar, noites de luar. Lá a lua tava como? Aparecendo ou escondida, né? Naquela aonde tava o saci. Então, ele aparece em noites de luar e seus olhos de fogo, né? Parece de fogo. E ele salva as criaturas da floresta, né? Ele tenta ajudar as criaturas da floresta. Vamos pro próximo. Alamoa. Alamoa, ela é linda. Ela é linda. Olha só a Alamoa. Parece uma princesa, mas é uma rainha. Ela veio junto com os europeus, os alemães, os europeus que vieram na época lá que estava habitando o Fernando de Noronha, tá? E aí eles habitaram ali e colocaram a Lamoa veio junto, né? Colocaram o apelido dela, porque ela era muito branca, tinha os olhos claros. Aí colocaram o apelido dela de alemã. A Lamoa quer dizer alemã. E ela ficou por lá. Dizem que os anos se passaram e tudo, já tem séculos, né? E diz que ela aparece lá de vez em quando. Só que é o seguinte, eles veem a sombra dela, né? E ela vaga pelas praias e pelos morros só às sextas-feiras, tá? E para ela aparecer na sexta-feira, no dia anterior, tem que ter havido uma tempestade, ou seja, na quinta-feira teria que ter havido uma tempestade. Ela aparece nas sextas e tem que ter tido uma tempestade na noite anterior. Lembra que lá disse que não teve nem teria tempestades. Pensa aí. Ela, inclusive, pela beleza dela, os homens se apaixonam e ela leva até essas cavernas, né, ó. Ela leva essas cavernas e lá eles ficam em forma de pedra, né? Eles ficam em forma de pedra. Agora a gente vai falar do minhocão. Olha o minhocão. Eita, bicho feio. Pelo minhocão, pelo jeito, vocês já estão imaginando que ele é uma minhoca grande, né? Uma minhoca enorme, gigantesca. Tem a pele escura e o corpo é bem mole, tá? E ele vive embaixo da terra. Então, onde ele tá, tem buraco. Lá onde o Saci tava, tinha buraco. Onde ele tá, tem buraco. Ó. Ele destrói tudo por... Dizem, que é lenda, né, gente? Vamos deixar claro isso, que o minhocão gosta de ir atrás de quem é desobediente. Como eu sei que aqui na turminha não tem ninguém desobediente, tá tudo certo. Olha só que maravilha, né? Agora nós vamos ver a Mãe Douro. Olha a Mãe Douro como é linda também. É linda essas mulheres, né? Só que são perigosas. A Mãe Douro, ela fica em vários lugares. Ela pode ficar tanto no espaço, né, no universo, quanto ela pode ficar no fundo do mar. Ela pode sair do rio, dos rios, né, dos mares. E ela sempre guarda tesouros. Ela gosta muito de tesouros. Ela guarda. E quando ela sai, a maioria das vezes que ela sai, que ela cruza o céu, parece um fogo dentro do rio saindo, ou saindo de cima, né? Ela é muito prestativa, né? Às vezes ela esconde o ouro dos homens gananciosos, mas ela ajuda também, tá? Quando tem alguns que acabam se perdendo, ela faz, se ele é bom, se ele é legal, ela encontra o caminho de volta para ele, ajuda a encontrar o caminho de volta. E ouve-se um barulho enorme de uma cauda brilhante, né? O barulho de sua cauda quando ela passa na noite escura. Tem que ser uma noite bem escura, onde não tenha nenhuma estrela. Olha a dica, não tenha nenhuma estrela. A Mãe Douro só aparece quando não tem estrela. Lembra aí, lá tinha estrela? Eu acho que tava cheio de estrela, né? Na quarta-feira. Agora lá, ó, o Negro Douro. O Negro Douro parece um sapo, né? Um peixe misturado com homem. Diz que essa pele dele é muito forte, não tem como cortar não, sabe? Ele tem metade homem, metade macaco e dente afiado. O cabelo dele não tem cabelo, é uma crista. E ele fica em cavernas submersas no rio. Então tem que ter água, porque ele fica lá embaixo da água.
em cavernas submersas no rio, guardando tesouros, tá? Prato preferido dele é peixe. Onde ele se encontra é no Brasil, no Rio São Francisco. Dizem que é lá no Rio São Francisco, é a história de lá, tá bom? Agora, então, ele tem que ter água, né? Que ele só vive embaixo da água. Se ele ficar em cima, ele morre, igual o peixe. A Yara... Opa, não é Yara não, mostrei errado. A Yara, olha a Yara como ela é linda, gente. Essa é a verdadeira sereia brasileira. Ela é da Amazônia, tá? É a verdadeira sereia brasileira, não é aquela dos cabelos dourados, dos olhos claros. Aquela é da Disney. Essa aqui é a nossa verdadeira sereia, a Yara, uma morena de cabelos pretos. Então, onde ela tá, precisa de ter o quê? Água, porque ela fica embaixo da água. Ela não tem, ó, ela tem pernas, ela não tem cauda de sereia, tá? Ela mora no Amazonas, nos rios lá do Amazonas. E a Yara, ela, né, quando ela canta, ela gosta de cantar, ela enfeitiça os homens assim, né? Os homens vão pela homens, geralmente homens, tá? Mas mulheres também. É pelo canto dela, pela voz, e aí seguem ela até o fundo do mar, e aí eles podem morrer. Mas ela geralmente deixa eles voltarem para a terra, mas quando volta eles não conseguem falar, para não dizer o segredo, né? O ouro que ela esconde lá embaixo, né? Então é isso. Bem, e nós temos por último, que é o chefe que está conduzindo toda essa investigação, né? Que é o Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio, ele é um negro, né? Ele é negro, ó. Ele viveu na época da escravidão. O que que era a escravidão? Quando pegavam pessoas pela cor negra, né? E escravizavam, colocavam para trabalhar sem pagar nada. E eles apanhavam muito, gente, sofriam muito, muito, muito. Então, no Brasil teve isso em vários países. Prendiam pessoas por causa da cor. Vê que horror, gente. Colocavam presos, né, amarrados, chicoteavam. E foi o que aconteceu com o Negrinho do Pastoreio, sabe? O Negrinho do Pastoreio trabalhava na casa, trabalhava não, era escravo, né? De um cara, um senhor lá, um patrão dele, era muito malvado e tinha um filho que era mais malvado do que ele. Esse filho abriu o lugar onde ficavam os cavalos, né? Ele abriu lá a porteira e aí os cavalos saíram. O patrão dele chegou lá bravo, dizendo que tinha sido o Negrinho do Pastoreio. E o filho falou que tinha sido o Negrinho do Pastoreio. Só que não foi, foi o filho dele. Então o Negrinho do Pastoreio levou muitas chibatadas, de chicote mesmo, sabe? Levou muitas chibatadas e foi procurar os cavalos. Quando ele achou os cavalos, levou, colocou lá de novo no curral. E aí o menino veio de novo, o filho dele abriu e os cavalos saíram de novo. E aí novamente o Negrinho apanhou muito, tanto que não conseguiu, ele não resistiu, coitado, e ele faleceu, ele morreu. E o que eles fizeram com o corpinho dele? Jogaram lá no lugar perto onde tinha um monte de formiga e os cavalos lá por perto. Então, de hoje em diante, quando se vê um formigueiro e vários cavalos perto, dizem que o Negrinho do Pastoreio está por ali. E ele é muito bonzinho, porque ele encontra coisas perdidas, tá? A lenda diz que ele encontra coisas perdidas. Ele não gosta de injustiça. Tá ouvindo, gente? Ele não gosta de injustiça. E foi o que aconteceu com ele e com muitos outros, né? Que foram escravizados nessa época. Muito aí, tem uns 100 e poucos anos de abolição. O que é a abolição? É quando deixa de ter a escravidão. É proibido se escravizar alguém. Bem, então agora vocês vão me dizer o que vocês acham, quem vocês acham que é o culpado. Eu vou perguntar para cada um, tá? E depois que cada um me disser o suspeito que vocês acham que é o culpado, eu vou contar o final, tá bom? Então vamos para o final. Como você pôde fazer isso comigo? Perguntou o Saci, surpreso e decepcionado. Mas quem disse que foi eu? O amigo se defendeu. O Negrinho me contou, cara. Como é que ele pode ter certeza disso? Voltou a questionar o suposto ladrão. Ora, é muito simples, explicou o Negrinho. Se a noite anterior, quando a touca foi roubada,
não era noite de quinta-feira, nem de sexta-feira, porque era quarta, né? Podemos dizer que estão livres de culpa. Mula sem cabeça, a bruxa e o lobisomem, porque o encanto só permitem que saiam nesses dias. É isso mesmo, berrou a bruxa. Ufa! Suspirou o lobisomem. A mula, prefiro não dizer nada, afinal ela não tem cabeça, né, gente? Como não vai chover hoje, eu também não poderia ter estado por lá ontem, disse a Lamoa, aquela linda rainha, né? Pois eu só apareço quando a lua está bem visível e brilhante, explicou Anhangá. Bom, eu só saio em noites completamente escuras, tratou logo de dizer a mãe Douro, aquela outra bonita também. E eu não saio no inverno, reagiu o Boitatá, com uma voz cavernosa. Como não existia água por perto, eu e o negrinho d'água também ficamos fora de suspeita, garantiu a nossa sereia brasileira, Yara. Então, por não haver buracos na terra ou rastro, o minhocão não poderia ter passado por lá, disse o caipora. Seguindo o mesmo raciocínio, não havia encruzilhada, nem trilha, lugares onde o caipora geralmente aparece, finalizou o minhocão, fazendo eco na sua voz. O único que sobrou, portanto, foi o Curupira. Nesse momento, foi um silêncio profundo na floresta, gente. E o Saci Bravo falou: E eu que achava que você fosse meu amigo? Mas eu sou, disse o Curupira. Ah, é? E pegou minha touca pra quê, Curupira? Ora, Saci, se você é meu amigo, também deveria saber que eu não faria nada contra você. É porque eu tô cansado de ter tanto azar quando eu encontro o caipora. Ele é meu amigão, eu gosto de ir pras festas com ele, mas toda vez eu tenho azar, porque ele dá azar na gente. Então eu resolvi fazer isso. Pegar a sua touca para que você tirasse a maldição e aí a gente pudesse acompanhar ele nas festanças das cidades. É isso. Tá, agora entendi, disse o Saci. Bom, como está todo mundo aqui, foi tudo resolvido. Vamos aproveitar e fazer uma festança daquelas aqui na floresta? Uhul! Gritou todo mundo animado, enquanto a Yara já se oferecia para cantar. Os demais corriam para preparar o som, a comida e as bebidas. Assim, gente, o caipora nunca mais deu azar para ninguém. Opa, quer dizer, para ninguém, não, né? Para os seres fantásticos. Porque para os caçadores, o azar continuava, né, gente? Vocês gostaram da história? Muito divertida, né? Muito legal aí. Quem descobriu, parabéns. E quem não descobriu, parabéns também, porque foi muito legal a gente brincar e tentar desvendar esse mistério. Vocês são ótimos detetives, né? E quem aí não conseguiu alcançar a resposta correta, né, que seria o Curupira, não desanime, tá? A gente vai treinando outras situações e a gente vai trabalhando. Isso se chama raciocínio lógico. Beijo, beijo. Tchau.